Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com uma jornalista que ainda está jovem, tá vendo? Ó, ela ainda está jovem, pô, sabe? Ela começou novinha lá na Manchete, mas ela ainda está jovem. Silvia Palma, que bom ter você aqui, Silvia. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, é um prazer estar aqui, é uma delícia voltar essa gênese da minha profissão, né, onde eu comecei de verdade na televisão, essa família Manchete, que até hoje, né, tem um afeto enorme uns pelos outros, e com você, que com uma pessoa extraordinária com a qual eu já trabalhei, que me proporcionou muitos momentos felizes lá na Manchete. Mas me diga uma coisa, você entrou na Manchete quando? Então, eu não sei precisar muito bem as datas, mas eu acho que por volta da metade dos anos 80. Eu tinha acabado de me formar, aliás, eu estava me formando. Estava se formando. Você fez jornalismo mesmo, né? Isso, mas com ênfase em audiovisual, né? Nunca foi a minha intenção ser uma jornalista de jornal ou de revista. No entanto, eu fiz um teste para a TV Globo. Na época tinha isso nos classificados, procuramos repórteres, e eram 400 candidatos por aí, com 20 vagas. E eu, na época, não me atrevia muito a pensar nessa carreira de televisão, de repórter de televisão, já estava pensando em cinema, eu gostava de cinema, e, no entanto, eu fiz os testes, eram 4 provas, passei para a TV Globo e entrei como repórter da TV Globo, uma turma extraordinária, Fátima Bernardes entrou comigo, e outros tantos profissionais incríveis, né? Uhum. Só que, na época, éramos todos iniciantes. Então, a Fátima foi ser produtora, outro foi para não sei aonde, Brasília, foram espalhados, né, pelas praças. E eles quiseram me mandar para Bauru. Só que eu nasci em Lorena, interior de São Paulo, e não vou voltar para o interior de São Paulo, ainda mais depois de conhecer o Rio de Janeiro, eu não vou voltar de jeito nenhum. Eu falei, não, muito obrigada, e fiquei na minha casinha lá. Mas deu uma semana, um conterrâneo, o Caio de Andrade. Bateu na minha porta. Oi, Silvia, você não quer trabalhar comigo lá na Manchete? Mas fica aí fazendo o quê? Não, olha, no começo produção de merchandising, mas tem escrita, e eu estou coordenando um departamento, vai ter muitas oportunidades, e me carregou para lá. Então, no começo, eu comecei a escrever, e eu gostava de roteiro já. Eu já lia roteiro, né, gostava de cinema. Então, você vai ter que ler uns roteiros de novela. Eu já achei aquilo interessante. Falei, bom, contato com os autores, né? Uhum. Eu fui para lá, mas com a intenção de migrar novamente, porque eu estava muito imbuída do jornalismo da TV Globo, que eles realmente formam, né? Capacitam você faz matéria na rua, você trabalha a voz, trabalha a imagem. Na minha época, Santoro, repórter não podia ter cabelo comprido, tinha toda uma estrutura formal para se apresentar, não pode falar qualquer coisa. A Glorinha Vermilha falava assim para mim, você está muito parecendo modelo, não pode esse cabelo para trás, entendeu? Não pode aparecer, só pode aparecer mais que a matéria. Então, era essas as orientações que eu tinha, desaparecer, né, não participar. Que é interessante também, né? Eu acho até interessante até hoje isso, tanto que eu fui para documentário, mas aí isso já lá na frente. E aí fui para a Manchete. E lá na Manchete eu fiz de tudo que você possa imaginar. Eu fui produtora de merchandising, eu fui autora de novela, eu fui repórter, eu fui editora, eu fui editora-chefe, fui apresentadora e atriz. E atriz também? E atriz também, caramba, entendeu? Caramba. Então eu fiz muitas coisas, aprendi muitas coisas, mas principalmente, eu fui de uma geração que estávamos todos nos formando. Isso. E quem estava nos formando também eram profissionais altamente gabaritados. Uhum. Para você ter uma ideia, eu tenho várias histórias da TV Manchete, mas assim... eu lembro que a gente, junto com o Caio, né, nós pensamos vários formatos que existiam na televisão, um concurso de fotografia, um concurso de modelo, né? A gente trabalhava, como que a gente pode trazer as artes para junto da comunicação, que novos projetos a gente pode trabalhar dentro da emissora, né? Então vinha a viúva do Lamartine Mbaba trazer coisas para a gente fazia canais com o Miss, né? Pontes, e todo esse universo da teledramaturgia que também estava surgindo lá, até que o Jaime me viu por ali, né? Eu já tinha feito umas matérias para o Choque, foi um dos primeiros programas de
Lembro. de música, né? Era apresentado para Carolina, aquela atriz que hoje apresenta Record. Bom, enfim. E aí, eu já estava fazendo aquilo, e aí eu fui para o Jaime. E no Jaime, eu criei primeiro merchandising em novela de época. Estou até um livro de história, de publicidade. Porque assim, eu já estava ali, fazia o jornalismo, mas já não estava naquele jornalismo tradicional. Eu nem sabia se eu queria ir para o tradicional, mas era uma meta. E aí também gostava dos roteiros, né? Dos autores de novela, gostava da dramaturgia. Aí eu falei assim, como é que eu vou migrar para esse lado aí? Aí eu bolei uma história criada dentro de uma novela de época, que você acompanhava o personagem, só que ele era da Caixa Econômica. E contava a história junto da Caixa Econômica, junto com a novela, que era Cananga do Japão. Cananga do Japão. Aí o Jaime falou, genial, você vai vir trabalhar comigo. Aí me puxou, eu criei essa ideia, e nós fomos lá para Brasília, para a Caixa Econômica de Brasília, eu nunca nem tinha andado de avião. Você tem uma ideia como era novinha. Olhando o Jaime brincando comigo, sai do cinto, quero ver você sair do cinto. Eu enrolada, não sabia como que abrir aquele cinto de avião. Bom, enfim, vendemos aquilo. E ali, com o Jaime, eu já comecei a criar formatos de programa. Programas novos, as primeiras dramaturgias da Angélica, né? E há todo um universo também de dramaturgia de merchandising, mas já inserida dentro das novelas, né? Um outro olhar. Só que o que acontecia comigo na Manchete? A Manchete era uma escola maravilhosa, mas pagava pouco. Então, Não, olha, quem ganhava um pouquinho melhor éramos nós que éramos os âncoras de lá, tá? Mas de razoável. Então, o que acontecia? Eu saía, para eles me chamarem de novo, para eu voltar e ter um salário um pouquinho maior. Então, nisso, eu entrei e saí 5 vezes da Manchete. 5? E cada vez que eu voltava num lugar, entendeu? Aí depois eu voltei já para criar o roteiro que não existia no Brasil, do primeiro reality. Olha que interessante. Que legal. Não existia no Brasil o roteiro de reality. E eu já estava me especializando em roteiro, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiz o Madalena Manchete Verdade. Madalena Bonfilholi. Que era uma loucura, porque a Madalena trouxe o modelo dos Estados Unidos, mas não sabia como formatar aquilo. E os produtores tão pouco sabiam fazer aquilo também. Botar uma pessoa que detestava a outra num canto e a outra no outro. E não podia cruzar nos camarins, né? Lá de Água Grande. Então, assim, era uma confusão. Para você ter uma ideia, olha, isso tinha que ter sido gravado. Eu fazendo um roteiro, eles não conseguiam fechar os personagens, que eram difíceis de achar. Uma pessoa que era inimiga da outra, que ia brigar no palco. Era novo tudo isso. Então, os roteiros eram fechados na hora do programa, antes de eu ar ao vivo. Então, às vezes, eu estava escrevendo, e a Madalena falava assim, minha gente, e tinha a plateia, vá! Começa! E eu num cantinho, juro, no tablado, no teclado, e vamos esperar a roteirista acabar, né? Porque ela não acaba. E ela jogava o fogo para você. E os produtores ele não está chegando, não estou conseguindo, não estou chegando agora. Então era todo essa loucura que era a Manchete, né? Bom, saí, fiz isso, depois eu voltei para fazer, aí eu resolvi fazer teatro e dança. Aí teve essa fase também. Aí saí de lá e falei, não vou fazer teatro. E fazer teatro era nova, né? Vou fazer teatro. E aí fiz alguns espetáculos com a Miradade, com outras pessoas, e fui fazer um espetáculo de dança. E um diretor, que era diretor de documentário, Márcio Bueno, foi me ver. Isso. Márcio Bueno foi meu segundo editor-chefe. O primeiro foi Menezes, como é que era o nome? Dario Menezes. Dario Menezes. Na segunda edição, depois foi o Márcio Bueno, depois é que veio o Nelson Oinef. Aí eu fazia o Jornal da Manchete, segunda edição, aquele da noite, aquele das 11h30 da noite.
E aí, seu Antônio, ele foi ver o espetáculo, no final do espetáculo, no último dia, ele falou para mim assim, Silvia, olha, eu achei uma merda. Eu estou desesperada atrás de meu roteirista. Eu preciso de você para fechar o programa, porque os meus repórteres fazem matéria de 3 horas em beta. Como é que eu vou editar aquilo? Como é que eu vou fazer um programa daquilo? Aí me botou nessa roubada. Aí voltei de novo para fazer um programa de documentário lá e tal. Entre idas e vindas, né? Água Grande, programa de Clodovil. Eu lembro do programa de Clodovil que eu fui levar lá um sorteio que a gente tinha feito, né? Uhum. E aí eu era apresentadora, aí eu tirei o sorteio, sorteei minha irmã. Aí eu falei assim, não posso, botei, até hoje não sabe, vai saber por causa dessa entrevista. Nepotismo. Não posso. Vamos, grava de novo, tirei minha irmã. Não, coisas também, assim, fantásticas que eu não esqueço jamais. Nessa época, a gente tinha, assim... eu ficava no 11º andar, né? Na época que eu era coordenadora do departamento de promoção e merchandising. O Caio era diretor e eu fui alçada para coordenação. E aí eu esperava os clientes no 11º andar, né? Que eles chegavam, que era o andar top dos diretores. Isso. Aí um belo dia, estou lá, né? No meio tinha o quê? O elevador do seu Adolfo. Claro. Que vinha com a manchetinha de crachá e tudo, que a cachorra tinha crachá. Todos tinham crachá. Eu na porta esperando o cliente, né, dos lados, abre a porta do meio, seu Adolfo. E eu já sabia que seu Adolfo, ele tinha uma série de idiosincrasias. Ele demitia gente que botava o paletó na cadeira, né? O Wagner, que era diretor do Choque, ele foi demitido porque nós botamos uma matéria do Pojucã, e ele falou que aquilo não era arte, mandou o Wagner embora, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, entra. Eu falei, seu Adolfo, eu estou esperando um cliente. Ele falou, entra. Eu falei, meu Deus, eu comecei a olhar para mim, falei, é minha roupa, é meu cabelo, alguma coisa, você mandado embora, eu já sei que é comigo o negócio. E ele em silêncio desceu até o 7º andar, que era o andar que ele ficava. Sim. Vem atrás de mim. E eu atrás já rezando. Vai chamar o chefe do DP, entrou na sala dele, falou, senta, sentei, ele foi para o outro lado, falou, chama o Jorge. Falei, é o chefe do DP, ele vai me mandar embora, meu Deus, o que eu fiz, para onde eu olhei, toda aquela agonia. Aí entra o Jorge, de terno, gravata borboleta, eu falei, isso. Quem é esse cara de gravata borboleta, né? Era o garçom. Dele. Aí ele veio pra mim e falou assim, ô Jorge, traz um cachorro quente para essa moça aqui. O Adolfo, já almocei, ele falou, vai comer um cachorro quente que tá magra demais. Aí veio o cachorro quente, eu tive que comer o cachorro quente. Eu era magrinha, realmente. Sim. Mas não sou tão magrinha, mas ele achou que eu estava magrinha, precisava me alimentar. E aí comi o cachorro quente, aí ele me liberou. Passou um tempo, nós tínhamos 3 restaurantes, né? O da base, que era dos técnicos, o terceiro andar, que tinha a pérgola. Isso, que tinha tinha os diretores, né? E tinha também a parte dos funcionários de comunicação e tal. E de vez em quando ele descia e ficava do lado da mesa onde serviam a alimentação, né? E para mim, um dia eu tô lá com o prato, ele para. De novo. Mais arroz, mais feijão para essa moça. Está muito magra. Está muito magra. E era assim, entendeu? Essas inexplicáveis interferências do seu Adolfo na vida da gente, cercados, né, de muita obra de arte, que ele era um esteta, né? Então isso tinha a ver todo com essa apreensão estética dele da vida e das coisas que ele criava, que eu achava muito bonito. E aí teve uma época que eu também pude almoçar no 12º, que era o restaurante de elite. Isso, né? Aquilo ali era só convidados. E eu fui alçada para essa possibilidade de eu me sentir uma rainha. Isso já foi, sabe o quê? Quando eu fui convidada para fazer uma matéria na revista Manchete,
Aham. Eu queria lembrar o nome da editora, porque ela era tão legal, essa editora, essa jornalista, era uma mulher linda, que também, sabe, essas pessoas que olham você um talento e traz junto, sabe? Eu devo essas pessoas, né? Essas descobertas, esses suportes que a gente ganha na vida, né? Esses anjos, né? Sim, são anjos que aparecem. E ela faleceu há uns 2 anos, esqueci o nome dela, infelizmente, mas enfim. E aí eu fui convidada, então, a frequentar esse 12º andar. E tinha um companheiro meu, que eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu vou queimar o filme dele, que também estava na revista. Uhum. E aí um dia, tinha aquelas mesas, né, maravilhosas, com as melhores comidas, as melhores sobremesas, e que às vezes ficava reservada para alguém, né, da própria diretoria, que ia trazer um convidado e tal. E tinha uma mesa dessa, e esse meu companheiro sentou-se naquela mesa, eu fui sentar em outra, porque eu vi que estava reservado, e chegou a filha do Jaquito e falou, essa mesa está reservada. E ele falou, tá mesmo, tem algum problema de eu ficar? Ela falou, não tem não, pode ficar. No outro dia baixou aquela lei assim, jornalista não sobe mais pro 12º andar. Quer matar ele. Só por causa dele, você não subiu mais pro Zé. Não subi mais para comer aquele... Que tinha, como eu estava falando de estética, né, de beleza, né, ele se dava esses luxos, né, esses prazeres. Só entrar no saguão da manchete, do hall da manchete, né, dos elevadores, você já se dava de cara com Krasberg, você se dava de cara com a primeira impressora gráfica dele. Sim, fora a nossa visão de dentro do prédio para a Baía de Guanabara. Sim, aquilo é um espetáculo. Eu muitas vezes, teve uma época que eu podia estender, porque eu gravava fora, eu fazia, eu fiz muita coisa, né, projetos lá dentro e tal, então eu tinha um horário largo, e aí eu podia, na hora do almoço, almoçar ali no Hotel Glória, nadava no Hotel Glória, na piscina do Glória, voltava para trabalhar. É um luxo isso, né? Luxo, total. Você tinha o Novo Mundo, tinha depois a Manchete, tinha o Color Bar, a gente tomava umas cachaças boas e ouvia uns palavrões do seu Manel, do seu Antônio. O seu Manel tem uma antológica, né, que chegou um amigo nosso lá e falou, seu Manel, quanto é o pão com polenguinho? Ele falou, 10. E quanto é o polenguinho? 5. E o pão? 3. Então me vê um pão e um polenguinho, por favor, e um prato? Eu não sei se você sabe dessa história do Mauro Costa. O Mauro Costa virou-se para um boy que ficava ali na redação. Lembra do Mauro Costa, né? Claro. Aí o Mauro virou-se assim, vai lá embaixo, pede pega um misto quente para mim, um suco de clitóris. O garoto desceu, foi lá. Ai, meu Deus, quem atendeu? Santa ingenuidade. A mulher dele. Quando ele falou, o chefe está pedindo um misto quente e um suco de clitóris. Seu filho disso, daquilo. Aí vem o marido dela, fora daqui, não está... Pô, foi uma confusão. O garoto volta para a redação, conta, e todo mundo cai na gargalhada, porque todo mundo sabia que era uma pegadinha. Sim, né? Aí claro. Mauro, pô, legal, passou na coisa. Vai, agora me pega realmente lá, um misto quente e um suco de cupuaçu. Ele falou, não vou não. E a Manchete teve também, acho que em 87, não sei se você se lembra, de a grande enchente no Rio de Janeiro, Sim. Que ficamos todos ilhados. Naquela época não tinha computadores, internet, não tinha nada disso. E era dia de pagamento. Muitos foram com pagamento, com água pela cintura para suas casas que moravam perto. Eu moro na Lagoa até hoje, então para mim era difícil. Lagoa alaga também, né? Alaga, né? Eu passei a noite lá na Manchete. Porque o Novo Mundo, que era um hotel que a gente ficava também de vez em quando. Quando precisava, né? Estava lotado. Lotou. Porque lotou. E o que a gente fazia? Batalha naval na mão para passar a noite. Eu tinha que fazer, né? Esperar aquela água baixar para poder voltar para casa. Assim, eu tenho histórias fantásticas, como essa do seu Adolfo. E depois, no final, acho que o último trabalho que eu fiz lá acabou sendo um convite do Fernando Barbosa Lima,
que ele também foi um outro anjo na minha vida, também viu meus trabalhos, gostava dos meus trabalhos, das minhas matérias que eu fiz especiais lá para o Choque, e toda essa trajetória, né? Porque eu fui aprendendo a fazer coisas, aprendendo como é que funciona uma cenografia, como é que funciona o figurino, como é que funciona a produção, como é que funciona o jornalismo, chegar, sair, né? Discurso do Brizola na porta da Manchete, né? Eu nunca me esqueço, o Brizola fazendo um discurso na porta da Manchete na campanha das eleições, eu nunca tinha visto a ênfase, né, de um verdadeiro político, né? Uhum. E aí eu voltei para fazer esse quadro no programa de domingo, que se chamava O Repórter, e entrava eu, mulher, mas para matérias especiais, Sim. que eu adorava fazer. O único problema é que a mulher do seu Adolfo, ela gostava muito do cabelo Farrah Fawcett. E ela queria o meu cabelo igual aquilo, entendeu? E não ficava, né? Igualzinho, não ficava. As roupas também, ela que escolhia, porque ela fazia questão de ver esse quadro, ela gostava de ver esse quadro. E aí... Para quem não está lembrando, fazia parte das Panteras, aquela era a Pantera Loura, né? Exato. Panteras. Exatamente. E esse programa me deu muita alegria, né? Fiz muitas matérias legais, pena que eu não tenho acesso a essas matérias, eu não sei nem onde foram parar essas matérias. Mas eu lembro de coisas engraçadas também do programa, que foi gravar um programa de 40 anos da história da televisão brasileira. Nós fomos numa exposição no Centro Cultural da Caixa Econômica, no centro da cidade. Haviam várias pessoas convidadas, várias personalidades, né, que formaram a televisão Walter Foster, e, sei lá, não me lembro agora de todos, mas Walter assim... Foster e a Vida Alves foram... Vida Alves, estavam lá. Beijo que apareceu no e aí eu adoro história da televisão, história da comunicação, né? Toda essa gênese humana eu adoro. Aí eu falei, que bom, vamos fazer, eu me preparei e fiquei lá 4 horas ou 5 horas fazendo a matéria, maravilhosa, filma daqui, filma dali, entrevista daqui, falei, um acervo, falei, não, vamos usar isso para o museu, né? Aí chego na redação, peço para ver a matéria, né, a bruta na ilha, o responsável pelo áudio esqueceu de fazer o áudio. Não. Não tinha um áudio. Nada, zero. Nada, zero. Zero. Foi pro lixo. Que horror. Mas o meu torto me deu aquilo. E era engraçado que as pessoas não eram demitidas. Era um pito. Não eram demitidas. Eu queria uma demissão sumária, né? Imagina. Pelo menos deve ter posto alguma coisa da matéria e alguém narrou alguma coisa, né? Eu não lembro agora se foi isso. Deve ter sido. Não ia passar desapercebido. E depois aconteceu o contrário. Uma matéria com a Rita Lee, que a Rita Lee tinha tomado um tombo, depois de tomar um chá de trombeta, ficou ausente das páginas públicas de jornais, revistas. Um bom tempo. Um bom tempo. E resolveu voltar com um show no Canecão. No Canecão. No Rio de Janeiro. Janela Indiscreta, que era sobre... Tinha uma novela da Globo que tinha... A música dela era tema da novela. Então ela veio fazer aqui. E eu fiquei super entusiasmada, que eu era muito fã da Rita. E aí liguei, pedi contato para poder falar e falaram para mim, olha, a Rita não está dando entrevista a ninguém, porque todo mundo ficou pegando o pé dela, o negócio de droga, não sei o quê. E eu fiquei insistindo. Aí a irmã dela falou, 10 minutos eu vou te dar. Aí fomos lá para o Meridian, eu toda animada, levei incenso, levei sais de gengibre, que na época era uma novidade, e ela ficou toda feliz. Bom, fiz 1h30 de entrevista com ela. Fiquei tão feliz. E aí a irmã dela falou, Silvia, olha, ela quer aberta dessa entrevista, ela quer guardar, ela adorou a entrevista com você. Eu falei, ai, que maravilha, é o maior presente que um repórter pode ter na vida, né? Você entrevistar seu fã, uma pessoa que você é fã, e a pessoa gostar do que você fez. Né? Fiquei muito feliz. Aí fomos fazer o show no Canecão de noite. Fomos com a editora, com a equipe toda, um super cinegrafista. Eu fui lá, vamos botar, plugar o som diretamente da caixa
som, do show, fazer tudo certinho. Na mesa de som. Começou, da mesa de som, começou o show, abriu aquela cortina, cadê o cinegrafista? Sumiu, desapareceu. Que isso? Como é que pode, meu Deus do céu? Sumiu. Tomou um chá de trombeta. Ele teve uma crise existencial, depois ele falou que ele teve uma crise existencial, que ele não conseguia, e papapá. Enfim, eu também perdi o show, só tive a entrevista, tive que fazer um malabarismo para poder fazer a matéria. E são histórias que marcam a gente, né? Claro. No final das contas. Mas você teve, pelo menos, a entrevista foi para o ar. Foi pro ar, Você pode ter enxertado shows anteriores dela, qualquer coisa assim, mas a entrevista foi pro ar. Pelo menos essa foi pro ar. Não, a pior dessa saga, assim, porque essas matérias eram maravilhosas, o programa era maravilhoso. Eu gostava mais desse programa, de qualquer programa de domingo, né? Era um programa de domingo que tinha uma qualidade muito grande, né? Então, eu tenho muito orgulho desse programa, muito orgulho. Você chegou a ser diretor, né? A gente trabalhou... Não, eu já tinha saído. Então, eu aí fui fazer, menino, na época tinha inaugurado a Academia da Cachaça aqui no Rio, era uma novidade. Isso. Aí eu falei, e aí tinha a Confraria da Cachaça. Falei, vamos montar a confraria todos juntos, e vamos falar o que é essa confraria, o que são essas cachaças e tal. Só que, Santoro, eu não bebo. Eu bebo pouquinho. Tenho que falar isso. E fui fazer a matéria. Aí cheguei lá. Prova. Silvia, você tem que provar cachaça de banana. Gente, eu não bebo. Mas é só um golinho de cachaça de banana. Essa aqui é feita pela mulher. É uma mulher que faz, tem que provar. Essa aqui, ela é do barril de 1900 lavar charuto. Se não provar, não fez a matéria. Eu vou provar. Santoro, juro por Deus, eu peguei a caneta aqui. No final, eu estava encostada no balcão assim. Estamos aqui, juro por Deus. Eu não sei como eu não for demitida. Bêbada. Tô encostada. Eu tive que encostar, assim, segurar. O microfone era assim, sabe? Sensacional. Cara, eu fiz assim, um mico. Eu falei pro produtor, me leva pra casa que eu vou cair aqui no chão. Sensacional, muito bom, bom. Muito. Isso que fazia essa coisa da manchete, entendeu? Ser o que ela era, entendeu? Porque a gente era muito verdadeiro, então aconteciam as coisas, iam para o ar mesmo assim, mas com qualidade. Sim. Esse que é legal. E os amigos, companheiros, Adolfo Rosenthal, Tony Cid Guimarães, o Jaime, e tantas outras pessoas que a gente cruzou por lá. O departamento de abertura era muito bom, o jornalismo era bom, o departamento de novos projetos também era bom. Assim, tinha as festas de finais de ano, assim, na Manchete, também eram maravilhosas. A gente tinha um congressamento muito legal mesmo. Assim, eu vou dizer para você, eu trabalhei na TV Globo, trabalhei na TV Bandeirantes, trabalhei na TV Record, trabalhei no SBT, e um pouquinho, eu acho que só isso, de emissora, assim, aberta, né? E a Manchete. Um pouquinho da agricultura e a Manchete. E, assim, eu digo de coração, as duas emissoras, primeiro a Manchete, né, que me formou como profissional, como ser humano também, né? Tanto aprendizado, tantas áreas, né, como eu falei, eu fui até atriz de novela, né? Fiz umas 2 ou 3 participações em novela, e o SBT, que tem esse clima de família também. Sim, eu também trabalhei no SBT, eu fui diretor do SBT Repórter, sou chefe. Aí eu falo assim, com a Gabi. Também tem essa história. Mas a Manchete era mais ainda, Silvia, porque a gente estava tudo num lugar só. Estava tudo num lugar só. Não que no SBT não fosse, que lá em Osasco era enorme. Mas a Manchete era tudo junto ali, então todo mundo se ajudava. Mundo se ajudava. Entendeu? Um produtor ajudava outro produtor, ajudava outra produtora, o cinegrafista ajudava o outro. Sim. Todo mundo se ajudava. Essa fase que eu fui atriz fora da Manchete, que eu depois voltei, quando eu voltei, eu continuava atriz. E aí, eu lembro que eu fiz uma participação em novela da Globo e estava trabalhando na Manchete. Quando eu cheguei lá, os amigos assim,
Você estava na novela. Como é que é? Repete aí. Como é que é? Você estava na novela ontem à noite, do Manuel Carlos, como é que você está trabalhando aqui? Eu falei, não, mas aqui, foi ontem, eu comecei aqui hoje. Então, assim, eu consegui estar em 2 emissoras ao mesmo tempo. E é isso que você falou, olha, histórias também dramáticas. Não sei se você lembra disso, a filha de um grande diretor teve um parto normal dentro do banheiro do 12º andar. Eu soube, eu estava ali, entendeu? A nossa secretária do merchandising que achou ela lá, pelo trabalho de parto. Meu Deus do céu. É uma situação super dramática, né? Ainda bem que ficaram vivas, ela e o filho. Não, pois é, uma situação, a pessoa vai visitar o pai e tem um filho dentro do banheiro, né? Coisas desse tipo nós vivenciamos. Mas agora aqui, ó, para a gente fechar a nossa entrevista, qual foi o fato mais marcante da sua vida dentro da Manchete? Te marcou mais? Você lembra assim, Manchete, aí eu me lembro daquele fato ali, ó. Aquela entrevista da Rita Lee, o áudio que não foi dos 40 anos. Olha, eu acho que o mais marcante foi eu ter comido cachorro-quente na frente do seu adulto. Entendeu? Minutos que antecederam esse cachorro-quente, eu conhecendo o seu Adolfo, entendeu? Como, minha filha, você é muito magrinha, como é que você precisa? Diante dele, é uma história muito pessoal entre nós, então era um jeito dele expressar seu carinho também por mim. Era muito carinhoso. Filial, né? De pai, né? Eu sentia isso. E, assim, momentos incríveis dentro da teledramaturgia, nas novelas que eu vi, momentos que eu fiz, as matérias que eu fiz, mesmo no Choque, que eram matérias maiores, mais largas, né? Eu fiz um especial com o PP, eu fiz tudo que eu inventava eu pude fazer. Então, assim, como você dizer, dentro de uma família, quem é que você gosta mais na família? É complicado. O que marcou mais? Aquele dia que seu pai te pegou no colo, aquele dia que você saiu rindo com seu irmão tomando banho de rio, sabe? É muito difícil achar um dia especial, porque tudo foi muito, muito, muito importante para mim. Mas você vê que você trabalhou em várias TVs e a Manchete te marcou. Claro, me marcou. E eu tenho grupos da Manchete, de Zap, de vários núcleos. Tem o núcleo da abertura, eu tenho o núcleo do jornalismo, eu tenho o núcleo... Então, assim, até hoje, né? As nossas festas, né? As nossas festas. Então, e pessoas que foram para a TV Globo, e lá na TV Globo eu reencontrei, porque quando a Manchete terminou, né, eu ainda fui reintegrada na Rede TV. Não sabia. Eu fui reintegrada, porque todo mundo quis demissão. E eu falei, não, eu quero ser reintegrada. Então, eu fui uma das poucas que voltou para a TV, através da Rede TV, e depois fui encontrar muitos que saíram daquela geração na TV Globo, quando eu fui para a TV Globo também. Que eu fui para a TV Globo três vezes, né? Fui e voltei também 3 vezes. Então, assim, é família que vai ficar, que fica para sempre, né? Você, todos os que a gente conhece e que a gente encontra no final do ano, é tão gostoso. Uns já partiram, deixam saudade, outros estão chegando que não sabiam ainda que tem esse grupo e vão se agregando, mas é muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Querido, olha, muitíssimo obrigado, foi ótimo entrevista, muito legal, muito esclarecedora, e mostrar quem era a Sílvia Palma, para as pessoas saberem. Hoje você é professora, né? Hoje eu sou professora de roteiro na pós-graduação da Faculdade Ali Alonso, eu sou consultora do Canal Futura, eu sou roteirista de ficção e documentário, sou diretora de documentário, eu abri a minha empresa, a Pipa Produções, também dirijo mostras de cinema, e recentemente tive um grande privilégio de ter ganho o Prêmio Nacional de Literatura Carolina de Jesus, o ano passado, minha primeira incursão em literatura, com Sinais de Fogo, que eu devo lançar esse ano, esse livro, né? Meu primeiro trabalho literário. Que legal. Já veio com esse prêmio maravilhoso para mim.
Parabéns, parabéns, Silvia. Muito obrigado, tá? Obrigado um beijão para você. Um beijo para você também. Adorei estar aqui com você. Tá, e vou me despedir como a gente despedia no Jornal da Manchete, né? Fique com a gente. Fique com a gente. Tchau.